Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia, pelo teu favor e o teu amor para conosco. Nós continuamos declarando, Senhor, e ministrando acerca desse mês. Pedimos, meu Deus, que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Como um pai apostólico, eu quero declarar a bênção sobre a vida dos teus filhos e declarando, meu Deus, que toda maldição que foi lançada por líderes ou por pais físicos, nós declaramos, meu Pai, que essas maldições sejam revogadas em Cristo Jesus. E declaramos que os teus filhos crescerão e andarão de glória em glória e conhecerão a cada dia mais Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, como já é o terceiro dia que nós estamos falando acerca do mês, no mês que se entra, falamos sobre as tribos, sobre a tribo de Benjamim, aonde nós vemos que a potência da palavra de um pai muda o destino de um filho. Quando Benjamim ele nasce com o destino de ser Benoni, ou seja, aquele que seria o filho de uma maldição, o filho de tristeza, o filho de decepção. E é interessante que essa é uma palavra que eu gosto muito, são os estigmas que são colocados e acrescentados acerca da nossa vida. Muitas vezes nós somos rotulados, muitas vezes nós somos simplesmente rotulados para que esses rótulos perdurem. Tá bacana, né? Esses rótulos perdurem de uma forma bem acentuada na nossa vida, mas podemos quebrar esses rótulos com a palavra de paternidade. Esse mês é o tempo onde o Senhor, ele quer, com a figura de um pai, quebrar os rótulos e os estigmas que foram colocados em nós. E também, esse é o mês onde os pais espirituais estão quebrando as maldições. Por isso, esse mês começa o tempo do Papai Noel, onde ele entra com um manto de magia para sedução e roubar a alma das pessoas e trazer essas conotações de maldição. Veja, essa é uma temporada também aonde os filhos se afastam dos pais para que não ouçam os decretos. Esse é o mês onde o Senhor quer trazer decretos. Esse é o mês onde o Senhor nos coloca em Belém, na casa do pão. Ou esse é o mês onde o Senhor nos alimenta, não com a glutonaria, mas é o mês que nós nos alimentamos de Jesus Cristo. Nós nos alimentamos do pão da verdade. Falamos acerca da bandeira, que ele tem essa imagem do lobo, e o lobo ele fala de uma característica profética que enfrentamos, ou seja, é a atmosfera que ele enfrenta, o enfrentamento da atmosfera do falso profético, como nós dizemos, da magia, ou seja, esse é o tempo onde muitos filhos que estão na cobertura da orfandade começarão a ter visões, sonhos e discernimentos de afastamento. Até rimou, né? Discernimento de afastamento. Então, assim, eles vão começar a ter todos esses discernimentos acerca de direções a ser tomada, mas muitas vezes pautado numa atmosfera da magia. Por isso, novamente, eu digo, precisamos estar conectado ao Pai, tanto ao Pai espiritual, quanto a um Pai, ao Pai celeste, ao Pai Jesus, Deus, né, como o nosso Pai. É interessante que esse nível de paternidade, ele vai ser muito importante nesse mês. Volto a dizer, começamos em janeiro falando da paternidade, no meio do ano, paternidade, e no fim do ano, paternidade. Ou seja, essas três áreas, ou esses três tempos, onde a paternidade é chave na nossa vida. Vemos que em janeiro nós vamos confrontar o espírito de Cronos, ou seja, os ciclos de tempo. E Cronos, ele só é conseguido, ou ele só é paralisado com Jesus Cristo. Quem é Jesus? O Pai da eternidade. Né? Como diz, nascerá o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade. Então, quando eu mergulho em Cristo, que ele foi a excelência do Filho, nós entramos então com a potência do Pai da eternidade. Depois, nós vamos ver Cristo, né, vencendo Tamuz no mês de Ave, declarando ou fixando a sua deidade, a sua potência como Deus,
e vencendo toda a obra de Tammuz. E agora nós vamos também ver Cristo como o Filho, e nós vamos ver Cristo agora trazendo essa característica de bênção, né? Onde a gente veio já acompanhando aí esses 24 momentos, essas 24 semanas, 24 dias que nós trabalhamos com quebra de maldição. E nós falamos então do verdadeiro profético, lembrando que somente os filhos profetizarão. Somente os filhos podem profetizar. É bem claro isso. Quando ele diz em Joel, os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos ou visões e os jovens também, um ou outro, né? Eu não lembro a ordem, mas os filhos profetizam. Somente aqueles que estão na qualidade de filhos mesmo poderão avançar em níveis proféticos verdadeiros. E falamos sobre a letra Samek. Essa letra é a letra que traz aliança, ou seja, é o tempo de renovações de aliança. Esse é um tempo onde as alianças estão sendo reformada ou reformulada ou reforçada. Esse é um tempo onde o Senhor quer trazer essa reforma. Hoje eu vou falar do mês. Entramos no 9º mês, o mês de Kislev. E é interessante que esse mês ele aparece na Escritura em Zacarias 7:1. Ele é citado esse mês. Diz assim, Zacarias 7, versículo 1. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4, que é exatamente hoje. Amém, queridos? Por isso eu quis ler esse texto. Hoje é 4 de Kislev. E ele diz assim, no dia 4 do 9º mês, que é Kisleu. Na minha tradução chama Kisleu. Que significa, o nome Kislev ou Kisleu, ele significa minha confiança, perdão, sua confiança. Mas esse nome também aparece em Números 1:1. Neemias 1:1. E Neemias 1:1 diz assim, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano 20º, estando em sua cidade de Suzã. Então a gente vai ver que, vamos lá, esse mês ele veio composto, e por que eu, na verdade, deixa eu só pegar aqui, voltar um pouquinho aqui, por que eu gosto de ler alguns textos da onde acontece, ou onde foi marcado, onde foi colocado a questão do mês? Porque quando o Senhor está dizendo, e ele marca dia, ano e mês, eu vejo, isso aqui digo eu vejo que isso é uma referência acerca de uma dinâmica do tempo, o profético. Ele não é simplesmente um acontecimento, isso é uma marca, ou é um portal que se abre, ou é uma característica daquele mês. Por isso o Senhor, então, ele coloca dia, mês e ano. Porque ele está dizendo que ali é uma característica, principalmente quando ele só coloca o mês. Ou seja, nesse mês eu entendo, então, que existe uma porta aberta ou é uma característica. Então vamos ver as características que aconteceu no 9º mês. Vamos lá. Primeiro, 1 Crônicas 27:12. Nós vamos ver que no 9º mês era o turno de Abiezer, o anatotista. Olha que interessante. O mês de Kislev, ou Kisleu, ele significa a sua confiança. E o nome Abiezer significa meu pai é ajuda. Então, no mês da confiança, quem era o sacerdote que trazia o turno? Era o sacerdote que tinha a ajuda de Deus. E ele era da tribo dos Anatotita, que significa aflição. Então aqui já vem uma palavra bem clara. Em tempos de aflição,
O nosso Pai nos ajuda, por isso temos confiança nele. Amém? Você pode confiar. Confie, você tem um pai. Somente quem tem pai tem segurança. Olha que interessante isso. Todos os órfãos, eles sempre andarão na ansiedade. A ansiedade é uma marca do órfão, porque aqueles que têm pai andam em shalom, porque eu tenho um pai que me ajuda. Não é assim? Quem tem pai presente e quem tem pai realmente que está junto, eles nunca estão preocupados. Que se der errado, não, eu vejo com meu pai. Meu pai me ajuda. Meu pai está comigo. Não é assim? Quem foi criança sabe disso, né? Começava lá no tempo de escola e aí entrava aquele cara que era maior, né? Aquela pessoa lá que embaçava com todo mundo, que ia bater, falava, pode deixar, amanhã eu chamo meu pai vai vir aqui, você vai ver. Era sempre assim, ou seja, eu vou chamar meu pai, meu irmão, vou chamar meu pai que você vai ver. Ou seja, esse é um tempo que o Senhor está dizendo, o meu pai me ajuda, por isso eu vou confiar. Pode vir a aflição que for, não tem problema. Em tempos de aflição e nesse mês inteiro, eu sou auxiliado pelo meu Pai. O meu Pai está presente. Eu quero declarar isso na tua vida. Este é o mês que o Senhor te tirará de aflições. Esse é o mês que o Senhor quebrará todas as atmosferas de aflições, porque Ele te ajudará. Receba em nome de Jesus o auxílio do Senhor. Essa é uma característica desse mês. Próxima característica. Esdras 10, 9. Olha que interessante isso. Então todos os homens de Judá e de Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém no dia 20 do mês 9. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessas coisas e por causa da grande chuva. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhe disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissões ao Senhor Deus, o vosso Pai, e fazeis o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Quem tinha casado? Quem estava ligado a dessa questão? Benjamim. Que tribo que nós estamos? Benjamim. Ou seja, nós estamos vendo que esse agora é um tempo de limpeza. Esse é um tempo onde o Senhor está nos limpando e nos fazendo separar de toda obra de maldição e imundície. Você está entendendo a sequência aqui? Nós viemos falando de maldição, depois nós vamos falar das filosofias. E agora nós estamos falando da filiação. Eu só sou filho mesmo se eu tenho a cultura do reino, do rei dos reis. E quando nós entramos dentro dessa cultura de Deus, ou da palavra de Deus, nós nos desligamos de todas as outras imundícies ou filosofias. Por isso, eu quero declarar também, hoje eu vou falando e declarando, em nome de Jesus, o Senhor provocará limpeza. Esse é o tempo que o Senhor provocará limpeza. Esse é o tempo que o Senhor está dizendo, saia do meio da imundície, saia do meio das contaminações, saia do meio daquilo que te liga, porque eu quero arrancar você disso para que possa te curar. Esse é um tempo onde o teu Pai ajudará, e esse é o tempo onde o teu Pai manifestará potência sobre a tua vida. Por quê? Porque você está mergulhando na palavra. Esse foi um tempo onde Esdras trouxe de novo a palavra para o povo. Irmãos, em nome de Jesus, continue mergulhando em Cristo Jesus, para que todas as obras que foram contaminando a tua alma seja arrancada. Esse é o tempo que o Senhor está passando a espada, que é a palavra dele, passando a espada nos decretos malignos, te separando desses decretos e ativando nas bênçãos dele. Outra característica de Quisleu, ou Kislev, abra a tua Bíblia em Ageu, capítulo 2, 10.
Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora ao sacerdote a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes e ele vier a tocar no pão ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Então veja, novamente, o Senhor está relacionando o mês de Kislev com a lei dele. Se você parar para pensar, deixa eu só ler um outro texto aqui, que está mesmo, Ageu agora 18, Ageu 2,18, perdão. No 17 ele diz assim: eu vos feri com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e todas as obras das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seu fruto. Mas esse dia vos abençoarei. Olha que interessante, no mês da bênção de um pai, o Senhor está dizendo, considere isso. Não houve bênção, não está havendo bênção, mas a partir de hoje eu mudo o decreto. Eu mudo o decreto sobre a tua vida. Eu mudo o decreto. A partir de hoje haverá sim. Volte-se para a lei do Senhor. Se arrependa de todas as obras. Coloque a tua vida em Cristo. Mergulhe dentro dele, porque eu vos abençoarei. E o último texto está lá em Malaquias, né, que a gente já leu, onde o Senhor está dizendo do jejum que ele não se agrada, que é o jejum da injustiça. E de novo, eu vou ler o 2 em diante, ele diz assim: quanto de Betel foram enviados Sararém e Reguem-Maleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram ao sacerdote que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo dessa terra e ao sacerdote: quando jejuares e pranteares no 5º e no 7º mês, durante esses 60 anos, acaso foi para mim que jejuaste com efeito? Para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério do profeta que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada em paz com as suas cidades ao redor, o sul e as campinas, e habitando a todo? E aí ele começa a dizer, então, sobre a desobediência. Irmãos, estamos falando de filho, e o que nos quebra na qualidade de filho é a desobediência. O Senhor não tem filho desobediente. O Senhor tem filhos obedientes. Por isso esse é o mês, Malaquias 2. Zacarias. Eu falei Malaquias, perdão, é Zacarias 2. Entenda aqui, queridos, e eu quero fechar aqui. Esse é o tempo, ou esse é o mês propício onde o Senhor está fazendo rompimento. Olha que interessante, nesse mês ele quer provocar o rompimento, é diferente do gerar, porque se passaram 9 meses desde Abibe, se passaram 9 meses desde que nós tivemos a festa do Cordeiro, se passaram 9 meses desde que nós tivemos essa temporada, ou seja, toda visitação de Deus vem com uma semeadura, toda visitação de Deus vem com uma semente. Deus, ele não vem ter só prazer com os homens, Deus vem semear os homens. O Espírito Santo, todas as vezes que desce em nós, ou manifesta em nós, hoje ele não desce, perdão, ele mora em nós, mas todas as vezes que nós temos uma visitação, essa é a palavra, quando nós somos visitados, nós somos semeados. E esse é o problema. Eu vou usar uma frase aqui, uma coisa que eu sempre falo: Deus, ele não tem intimidade com preservativo, meu irmão. O que é isso? Nós estamos querendo só sentir arrepio, nós estamos querendo só sentir sem transformação.
O Espírito Santo não veio fazer cosquinha em você, ele veio semear você. O Espírito Santo não veio trazer só sensação, ele veio trazer sementes. E todas as vezes que você é semeado, você começa a gerar. E com 9 meses tem que nascer. Eu costumo dizer isso. Esse é o tempo do rompimento. O momento mais crítico de uma gravidez é o nascimento. Tira agora a cesárea. Veja no tempo onde não havia cesárea. Quando não havia cesárea, meu irmão, se o neném não nascesse, a mulher morria. Quem é Benjamim? O tempo que a mãe morreu no parto. Olha o que eu estou dizendo aqui. Esse é o tempo onde você vai viver ou morrer. Escreva isso que eu estou dizendo. Esse é o tempo da tua glória ou da tua sepultura. Por que, apóstolo? Porque já faz 9 meses que você está escutando. Já faz 9 meses que o Espírito Santo está gerando palavra. Agora chegou o momento de parir. Esse é o momento que você precisa força para romper. Porque agora, eu não sei se você está percebendo, o Espírito Santo e Deus está dizendo, agora, meu irmão, alguma coisa vai ter que acontecer na tua vida. Você tem que mudar, você vai ter que tomar decisão. Você vai ter que arrancar esse modo de vida teu. Você não vai poder ser mais o mesmo. Mas se você continuar sendo a mesma pessoa, você não vai retroceder, você vai morrer. Esse é o problema. Porque aquilo que foi gerado tem que vir para fora. Porque se não vir para fora, é morte. Por isso agora o Espírito Santo e o próprio Deus está dizendo, eu sou o teu pai que te ajuda nas aflições. Veja, querido, de 9 em 9 meses nós precisamos parir alguma coisa. Ou seja, são ciclos de mudança. Por isso, são ciclos de mudança. Agora nós vamos entrar o quê? No descanso. Olha os tempos que eu já ensinei isso para você. Eu vejo os ciclos anuais como o ciclo anual como o tempo do ciclo menstrual de uma mulher. Existem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Nós estamos no outono. Nós vamos ver que, como a mulher, ela tem um ciclo, aquelas mulheres que têm um ciclo certinho, ela tem 28 dias, 4 ciclos de 7. Primeiro ciclo ela está fértil, segundo ciclo ela está fértil, terceiro ciclo ela não está fértil, ela pode ter prazer sem gerar, e o quarto ciclo é de purificação. Veja aqui agora, nós entramos na primavera, produtivo, verão, produtivo. Estamos no 9º mês, esse é o tempo de aquilo que nós produzimos no primeiro, agora nós estamos gerando. E o próximo mês entramos na estação de descanso não, de purificação, que é o inverno, onde o Senhor nos leva para cima para sermos purificados. E depois voltamos a ser semeado por Ele. Veja, no inverno não há festa, no inverno parece que não tem visitação, no inverno tudo para. E a gente sente isso. Quantas vezes a gente ouviu, olha, o Brasil para no Natal e só volta depois do Carnaval. Por quê? Não é isso uma maldição. Isso é o ciclo do inverno. No hemisfério norte é inverno. E se é inverno, meu irmão, não há produtividade. O inverno é o tempo onde o Senhor nos leva a ser santificado. O Senhor nos leva a ser simplesmente colocado para cima, e nem ele, entenda isso, não é que ele não nos toca, mas esse é o tempo onde ele não nos semeia, esse é o tempo onde nós somos simplesmente estado em repouso, buscando ele em jejum, oração, nos purificando de toda a velha estação, porque se nós não deixarmos a velha estação, nós seremos o museu gospel. O que seria o museu gospel? O museu gospel é aquilo que só tem aquelas vitórias antigas. E você tem que, todos os anos, se despir das derrotas e das vitórias. É fácil a gente deixar as derrotas para trás. O problema é que a gente não deixa as vitórias para trás. Sabe por que eu tenho que pegar como os 24 anciões e colocar minha coroa no chão? Porque eu tenho que aprender, meu irmão, que eu tenho que agora deixar o que eu conquistei e falar, eu estou pronto para conquistar de novo. Tem novas conquistas. Tem novas conquistas, tem novas revelações, tem novas unções, tem novos frutos. O Senhor quer te dar coisa nova. E esse agora é o último mês do tempo de descanso, mas não é o tempo de descanso, é o tempo agora de parir. O Senhor está dizendo, você gerou, você foi semeado, e agora, o ano que vem, você não pode ser mais a mesma pessoa, porque se você for a mesma pessoa, você está morto. Você não pariu, você retrocedeu. Você simplesmente, retrocedeu não, você morreu com o ventre, com o fruto no ventre. Por isso eu digo e declaro e termino aqui, em nome de Jesus,
Esse é o tempo, esse mês, o Senhor está te dando força, e força na palavra dele, força em Cristo. Não se distraia com festas, não se distraia com esse tempo de agora é festa, já é Natal, né? Não sei o que, para, meu irmão, sai dessa atmosfera de magia, sai dessa atmosfera de Papai Noel, entra agora na palavra e mergulha, não se distraia, não deixe que a igreja se distraia, porque esse é o tempo que o Senhor está fazendo rompimento, esse é o tempo que o Senhor está ativando os rompimentos, esse é o tempo que o Senhor está ativando força, e tudo aquilo que Ele gerou em você vai nascer. Esse é um decreto, querido, vai nascer, e a partir desse mês, você começa uma nova pessoa, o Senhor começa um novo ciclo na tua vida, o Senhor começa uma nova estação na tua vida, o Senhor começa uma nova temporada na sua vida. Por quê? Porque em tempos de aflição, veja, dores de partos, aflições, o teu pai te ajuda. E o que Jacó fez com Benjamim? Ajudou. Ele nasceu com aflição, mas o pai disse, você não será filho de aflição, você é filho de honra. Eu te ajudo. E começa então um novo ciclo na vida de Benjamim. Eu declaro, como eu tenho costumado dizer, mesmo que não sou o teu pai espiritual, muitos aqui têm pais, mas como um pai apostólico, eu quero declarar, hoje o Senhor começa um tempo de força, dia 4 de Quisleve, como vê a palavra a Jeremias. Eu estou dizendo como Deus... Perdão, a palavra de Zacarias, eu falo essa mesma palavra. Se não há semente, se não há recursos, se não há vida, se não há fé, até o dia de hoje, marque esse dia e eu declaro em nome de Jesus, Deus te abençoará. Se você se converter, se você realmente se limpou, esse é um tempo. As virtudes e potência de Deus virá sobre a tua vida. Eu declaro como um pai, hoje o Senhor entra com tempos de bênção e ativação potente. Haverá frutificação, haverá rompimento, haverá glória, haverá virtude, haverá multiplicação e o Senhor te prosperará em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe. Um forte abraço. Amanhã nós não temos, mas domingo voltamos ainda com Quisleve. Deus abençoe. Pastor Justino, querido, Deus abençoe firmemente. E todos aqueles que estão nos assistindo, Deus abençoe. Shalom, shalom.